Olá, pessoal! Hoje nós estamos aqui para dar continuidade aos povos da América. Vamos ver aí a parte 2, que corresponde aos Incas e também aos Tupis, tá bom? Então, nós temos aí, aqui do lado esquerdo, né, esse mapa do Império Inca, né, datado de 1532. Observem aqui o limite do Império, esse pontilhadozinho é o limite do Império Inca, tá bom? Temos aqui as principais cidades da época, onde tem essa piramidezinha, certo? Olha aqui a cidade de Cusco, ok? E essas com o pontinho são as atuais cidades, tá bom? Então, vejam só. Um mito inca diz que os incas eles tinham origem divina, né? E eram filhos do sol. Então, diz-se também que o Império Inca ele foi fundado por dois personagens, né? Manco Capac e sua esposa e irmã, Mama Ocila. Isso, né, é um mito, né? Hoje se diz que por volta do ano de 1400, os incas eles viviam da agricultura, né? E também do pastoreio nas terras altas, né? Essas terras altas próximos à cidade de Cusco, né, na atual Peru, eram terras temperadas e frias, né? Bastante frias. E por volta do ano de 1438, um grupo de língua chamada Quechua conquistou a cidade de Cusco e, nas décadas seguintes, expandiu seus domínios, tanto ao norte quanto ao sul, conquistando terras e povos. E foi assim que construíram o maior império indígena da América. O primeiro Sapa Inca, pessoal, é o imperador, tá bom? Chamava-se Pachacuti, ok? Então, foram eles que construíram o maior império indígena da América, certo? Bom, vamos ver agora um pouquinho sobre as cidades incas, né? Então, nós temos aqui Machu Picchu, certo? Importante cidade do Império Inca, certo? Então, entre as principais cidades do Império Inca, Machu Picchu e Cusco, né, eram com certeza as principais. E a cidade de Cusco era a capital do Império, né? Ela era famosa por suas construções que eram bem planejadas, seus templos decorados, né? Suas ruas bem movimentadas, certo? Então, Cusco foi a capital do Império. Falando ainda aqui um pouco continuando, na verdade, falando sobre essas cidades, a cidade de Machu Picchu, né, é um exemplo da capacidade arquitetônica dos Incas, né? Então, essa cidade ela foi erguida nas montanhas, como vocês podem observar aí na imagem, a cerca de 2.400 metros de altitude, né? Sua construção intriga os arqueólogos até hoje, porque os incas eles dispunham apenas de instrumentos rudimentares. Eles não tinham carroças, nem animais capazes de transportar grandes pedras, né? Como as que foram usadas nessa obra. E assim, escadarias, as escadas elas foram cavadas na própria montanha, né? E ligando palácios, templos, casas, guarnições, né? Então, assim, é uma construção, uma cidade que realmente intriga até hoje, até os arqueólogos, né? Não conseguem entender como eles conseguiram construir
Machu Picchu, né? A essa altura e com toda essa estrutura que ela tem. Então, abandonada logo após a chegada dos europeus. Então, vejam, ela foi abandonada e esquecida pouco depois da chegada, né, dos espanhóis. E Machu Picchu ela só foi redescoberta em 1911 por um arqueólogo norte-americano. Ele se chamava Hiram Bingham, né? Então, ele foi uma das personagens, né, que serviram de inspiração para Indiana Jones, né? Um intrépido arqueólogo dos filmes de Hollywood. Então veja, quando Birgan encontrou Machu Picchu, a cidade estava totalmente coberta pela vegetação da floresta, né? E foi exatamente isso que conservou as construções, certo? Praticamente intactas. Hoje, esse lugar que vocês estão vendo, né? Essa foto que vocês estão vendo aí, Machu Picchu hoje é um lugar muito visitado por turistas do mundo inteiro, né? Então, assim, todos os anos, milhares de turistas visitam essa cidade. Bom, vamos voltar ainda um pouquinho aqui, só para que eu possa complementar com mais algumas informações. Pessoal, sobre o trabalho, né? Os camponeses, eles constituíam a maioria da população, certo? Cada aldeia era formada por um conjunto de famílias camponesas que eram unidas por laços de parentescos, certo? E recebiam o nome de Ailu, certo? Então, as terras de cada Ailu, elas eram divididas em 3 partes. Tinha uma parte para o imperador, né? Uma para os deuses, que era controlada pelos sacerdotes, e outra para as famílias camponesas. Então, assim, além de trabalhar todas as terras, os camponeses eles eram obrigados a prestar serviços gratuitos ao Estado. E, assim, tais como, por exemplo, reforma, construção de estradas, certo? E tinha também essa obrigação de prestar serviço ao Estado, recebia o nome de mita, certo? Recebia o nome de mita. Bom, pessoal, então é basicamente isso, tá bom? E os incas, né, o imperador, ele conhecido como Inca ou Filho do Sol, né, era visto como um semidivino. E também ele possuía enormes poderes, privilégios, né, e seu cargo era hereditário. Abaixo dele ia ter os sacerdotes, né, chefes militares, e todos eles saídos da nobreza, certo? E depois vinham os artesãos, os soldados, contabilistas, projetistas, funcionários públicos, tá bom? Bom, sobre os camponeses nós já falamos um pouco, né? Sobre eles. E é isso. Em que direção caminhariam os incas e os astecas, caso os espanhóis não tivessem interrompido, né, bruscamente essa trajetória, né, vamos dizer assim, isso é uma coisa que nunca saberemos, né? Mas de sua enorme capacidade de erguer cidades, viver e progredir num meio hostil, isso é uma coisa que ninguém pode duvidar, não é verdade? Então, eram civilizações assim realmente surpreendentes. Bom, pessoal, vamos agora estudar um pouquinho sobre os tupis, né? Indígenas do atual Brasil.
Povos indígenas onde hoje é o Brasil. Aqui em 1500, pela legenda, nós temos aqui alguns grupos linguísticos: Tupi-Guarani, Gê, Aruaque, Caraíba, Cariri, Pano, Tucano, Charrua e outros grupos, né? Depois vocês podem ver com atenção, pausar o vídeo e observando aqui a legenda e onde esses povos estavam localizados, onde eles estavam, né? Cada grupo linguístico, tá bom? Então vejam só, quando Pedro Álvares Cabral aqui chegou, havia milhões de indígenas agrupados em mais de 1000 povos, certo? Boa parte desses povos falava línguas do tronco Tupi-Guarani. No litoral brasileiro, a presença mais forte era a dos tupis, né, dos povos tupis, com certeza, né? Como vocês podem observar aqui, olha só, no mapa, né? Aqui, o litoral do Brasil, os tupis, né? Eles eram a maioria, ok? Bom, então os povos tupis, eles tinham uma origem comum, né? Acreditava-se que o berço desses povos tinha sido a atual floresta amazônica e que por volta de 500 antes de Cristo eles começaram a se expandir. Então, os povos, como nós estamos vendo aqui nesse item, os povos que habitavam a região litorânea, né, nós já comentamos aqui, falavam a língua do tronco linguístico tupi, certo? Mas cada povo tinha características e culturas próprias, ok? Os tupis, ainda falando aqui, continuando aqui, falando só em relação aos tupis, eles tinham um modo particular, né, de governar. Entre eles, o poder era dividido, cada aldeia tinha um líder, né? Deixa eu só voltar essa outra imagem que eu gostei tanto dela. Cada aldeia tinha um líder que era chamado de Morubixaba e seu poder era igual ao dos demais líderes de aldeia, tá bom? Então, antes de decidir, o Morubixaba ouvia as pessoas da tribo, né? E levava em conta suas opiniões. E sempre que a decisão era importante, pedia conselhos aos mais velhos. E em caso de guerra, os principais líderes das aldeias reuniam-se, né, e formavam uma espécie de conselho. Então, a ideia de que havia um cacique que governava todas as aldeias de um mesmo povo é pura invenção. Porque, assim, entre os tupis não havia um governo centralizado e nem fronteiras definidas, certo? Estas variavam assim conforme a necessidade, as alianças de cada povo. Então, para ser Morubixaba, era necessário reunir em torno de si muitos parentes, guerreiros, né? Ser valente, conhecer os costumes de seu povo, falar bem em público, certo? Bom, então nós temos aqui o tronco linguístico, né? Conjunto, aqui é só um conceito, conjunto de línguas que tem a mesma origem. No Brasil, 2 troncos linguísticos principais, o tupi e o macro-G, né? Então nós trouxemos aqui, essa primeira foto é de uma criança tupi, e aqui G, né? Então vejam só, nós temos aqui também essa última imagem para explicar esse tronco, né? Esses 2 troncos
aqui o tronco tupi, né? E também o tronco macro-G. Então, são os dois principais, né? Quando falamos dos nativos daqui do Brasil. Então, daqui do macro-G, nós temos a família machacal, a língua pataxó, né? A língua machacal, e daqui do tronco tupi, a família mondé, língua suruí, gavião e aruá. Então, todas essas são derivadas de onde? Do tronco tupi. Todas essas aqui que falamos anteriormente do tronco macro-G. Então, essas aqui são os principais troncos, né? Os principais, as duas principais línguas, né? Conjunto de línguas que tem assim a mesma origem, tá bom? Então, é isso, pessoal. Entre os povos indígenas do Brasil, eles não constituíram grandes impérios, né, como outros povos nativos da América, certo? Então, mas aos nossos indígenas, né, aos tupis principalmente, né, nós devemos muito. Então, hoje, mais de 500 anos após a chegada dos europeus na América, a humanidade começa a avaliar sua imensa dívida para com os indígenas da América. Então, uma das maiores contribuições dos indígenas foram as plantas alimentícias, né, e também as medicinais, não é isso? Então, nós temos aqui, ó, muitas plantas de que a humanidade se alimenta foram descobertas e domesticadas pelos ameríndios, né? Nós podemos citar algumas delas, como a batata inglesa, né? O amendoim, a mandioca, o tomate, batata doce, o feijão, o milho, não é isso? Aqui no Brasil, por exemplo, mais da metade dos brasileiros consomem farinha de mandioca diariamente, né? Então vejam só que interessante, né? Isso é apenas uma das heranças, né, do que nós herdamos dos nossos nativos. Pessoal, então é isso. Na nossa próxima aula nós teremos um conteúdo novo, tá? Em relação a esses povos da América, eu sugiro que vocês continuem as pesquisas, leiam o livro, tá bom? E se aprofundem no assunto, tá? Desenvolvam as atividades. E é isso, pessoal. Bons estudos, boa aprendizagem a todos e até a próxima. Um abraço.